Olá, pessoal, tudo bom? Esse é um editorial diferente porque eu quero contar uma coisa muito legal que eu aprendi. Mas para contar essa coisa, eu vou ter que contar uma outra coisa. Então vamos começar com a coisa que eu quero contar. Bom, eu lembro que uma vez eu estava nas férias, né? No tempo que eu tinha férias, lembro, era bom. E eu estava em Araruama, na casa de praia dos meus sogros, né? Com o Renato, com os amigos, o pessoal da equipe, o pessoal da Linhas Tortas, né? Sempre foi muito divertido, foi uma época muito boa, a gente ia todo carnaval. Só que aí eu fui convidada para dar uma palestra no Rio de Janeiro. Eu não lembro se foi no Sesc, eu não lembro direito onde foi, eu acho que foi no Sesc. E era uma palestra sobre revistas de mangá, editorial Mangá no Brasil. E na época, não sei se há quanto tempo você me conhece, talvez você tenha chegado agora no meu canal, mas eu já fiz muita coisa, e muita coisa que eu amo até hoje, tem muita coisa que eu ainda faço, tem muita coisa que eu não faço mais, mas que ficou no meu coração. E uma dessas coisas é o mangá, que são quadrinhos em estilo japonês. Na época eu fazia revista, já fazia alcateia, né, que hoje virou livro. Enfim, eu era uma referência na época, né, nessa parte de mangá, até porque não tinha muita gente. E a menina me chamou. E aí eu falei, não, beleza, não é para participar e tal, mas nesse dia tem outros profissionais. Você tem problema com alguém? Tem alguém que você tenha treta? Não. Então tudo bem, ai que bom, porque todo mundo que eu falei nesse e-mail tem treta com alguém, então eu tenho que ficar separando as pessoas para elas não começarem ou terminarem antes ou depois daquele desafeto, né? Não, na verdade eu mal conheço as pessoas desse e-mail, então tá tranquilo, eu não tenho problema com ninguém. Eu realmente não tinha problema com ninguém na minha cabeça. Na época de RMVB de anime, os grupinhos de tradução ficavam mandando indiretas e recados na legenda para os outros grupos de tradução. Teve até um caso que teve assim pedido de namoro, assim, no meio do episódio de Naruto. Pra você ver, na legenda, né? Na abertura. Então, digamos assim, que as tretas permeiam todos os meios, mas alguns meios têm mais tretas que outros, né? Enfim, eu não sabia, tava lá no meu mundinho. E eu falei, não, beleza. Só que o troço caiu no meio dessas férias que eu tava lá em Araruama. Pra quem não sabe, Araruama é a região dos lagos. Fica mais ou menos 1h30, 2 horas do Rio de Janeiro sem trânsito. Não é logo ali, é longe, tá? E aí, tinha que pegar, né, um ônibus especial, que não era um ônibus que tinha toda hora, enfim. Eu resolvi ir, né, e eu fui com 2 amigos, né, que também faziam parte, né, da revista que a gente estava fazendo, que a gente já tinha feito. Então eu fui com, se não me engano, com o Marco Aurélio e com o Ricardo Nobre, se não me engano, que éramos nós que fazemos isso. E aí quando chega lá, né, tá, aí aparece, ela falando, não, beleza, que bom que você chegou, é só esperar, aí quando a gente ficou meio que na porta, né? É só esperar a fulana terminar. Aí quando ela falou fulana, eu falei assim, lembra quando você perguntou se eu não tinha treta com ninguém? Pois é. Ai, não. E aí, quando a fulana me viu na porta, ela fez assim, ela levantou o nariz dela, né? Que era um narizinho assim, portentoso, e continuou falando. E eu sabia, era óbvio que ela ia me sacanear. Eu até achei que não, porque eu achei que ela podia ser, de repente, um pouco mais madura, né? Porque nós tínhamos tido realmente um desentendimento. E aí eu vou ter que contar a primeira coisa. Qual foi o desentendimento? Vamos lá, gente, é hora da treta. Vamos lá, eu sei que o povo gosta de uma treta. Então, essa foi uma das maiores tretas que eu vivi no meio editorial. Porque eu evito ao máximo brigar, eu evito ao máximo arrumar confusão, porque eu tenho preguiça, a verdade é essa, eu tenho realmente muita preguiça. Eu já fui mais quizumbeira. Eu já fui muito mais quizumbeira, mas com o tempo você vai ficando cansado, né? E aí, o que aconteceu? Senta que lá vem a história. Então, houve uma época que a gente estava com um projeto para uma editora extinta chamada MC, fazia revista de noivo e tudo mais, e era uma revista chamada, nem tinha nome na época, foi até essa fulana, né? Vamos chamá-la de Cidadã N, N de nariz, tá? A Cidadã N foi ela, inclusive, que sugeriu o nome da revista, que o nome era Boquém. E aí, o que aconteceu? A gente teve essa proposta de fazer uma revista, né, com 5 historinhas de mangá nacional. E a gente começou a procurar as pessoas que a gente já conhecia, que já faziam algumas historinhas pra gente e tudo mais. E aí
apareceu, né, essa menina que a gente frequentava muito feira de fanzine. Apareceu, na verdade, não foi nem essa menina, foi uma outra menina que desenhava maravilhosamente bem, que tinha um traço fantástico, incrível, maravilhoso. Cara, o traço dela era fantástico. Só que aí ela falou que ela só poderia participar do projeto se a amiga dela, que era, digamos assim, a líder do grupo dela, participasse também. Eu falei, ué, como é que é o traço dela? Eu fui ver, o traço dela não era tão bom. O traço dela era mais, assim, duro, eu não gostei. Mas a gente não tinha os melhores traços do mundo na revista, não. A gente queria juntar uma boa equipe que crescesse junto. Falei, não, beleza, vamos todos juntos. E aí, esta cidadã N um dia me ligou e falou, não, a gente precisa conversar. A gente já estava fazendo, a gente tinha feito o primeiro número, a gente já tinha feito, se não me engano, o segundo, a gente estava indo para o terceiro. Onde tinham cada um tinha a sua história, né? E as pessoas que não tinham história, eu fazia o roteiro. Eu também desenhava, mas eu também fazia roteiro, porque eu tinha muitas histórias, muitas ideias, sentar e fazer o roteiro para quem não tinha ideia do que desenhar, né? Tinha muito desenhista que não era roteirista. E aí um dia a cidadã N me chamou. E aí eu falei, beleza, eu preciso falar com você. Então, vamos nos encontrar então no Centro Cultural Banco do Brasil, que é o lugar onde a gente sempre se encontrava para fazer qualquer tipo de reunião, um lugar super legal. E aí eu fui. Só que eu fui com o pessoal da equipe, né? Eu fui com a galera toda, né? Todos os garotos que faziam parte da equipe. E aí ela olhou e falou, menina, quando eu chamei você, não era para vir com todo mundo. Aí eu já estranhei. Ué, mas eles fazem parte da revista tanto quanto eu, assim. O que você me disser, eles vão ter que saber de qualquer maneira. Aí ela, não, sabe o que é? Que eu quero ter um particular com você. Tá bom, a gente foi ter um particular. O particular dela era basicamente assim, no resumo da ópera. Ninguém na revista era bom, só ela e a amiga. Assim, na concepção dela. Então, ela estava sugerindo que eu passasse a revista inteira para ela e a equipe dela, porque elas eram muito melhores. E assim, elas poderiam com certeza fazer um trabalho fantástico. Aí eu falei assim, não, não vai dar não. Aí ela, não, mas olha só, ela falou, essa menina aqui era uma menina de Belém, né, que eu gostava muito. O traço dela é horrível, eu achava o traço dela lindo. Ele era diferente, mas ele era bonito pra mim. Esse traço eu achava o traço da cidadã N muito ruim, então assim, era uma questão de gosto pessoal também. Aí ela, não, ela é muito ruim, ela tem que sair. Não vou tirar a menina, ela tá aqui, ela tá ralando com a gente há um tempão, não deixa ela ir, vamos ver o que acontece. Era assim, a gente também tinha um termômetro que eram as cartas. E as cartinhas gostavam realmente de todas as histórias e todos. Não tinha assim uma pessoa dizendo, olha, horrível, horrível essa história, queime esse desenhista, queime esse roteirista. Não tinha, as pessoas estavam gostando, né? Então, é claro, tinha os mais populares. Na época eu lembro que a história da amiga dela, a história dessa menina que a gente chamou primeiro, que desenhava muito bem, não sei se era roteiro dela, mas acho que era uma das mais cotadas, mas ficava aí empatada com a Alcateia, que foi onde surgiu a primeira historinha de Alcateia. E logo depois vinha com o Limiar. Então a gente tinha esses três muito próximos em matéria de popularidade. A gente fazia pesquisa e tudo mais, tudo na época de carta, tá, gente? Não tinha ainda essa coisa de e-mail. E aí eu falei vários nãos para ela, insisti em dizer vários nãos. Eu não lembro se os garotos entraram na discussão, mas eu falei, não, está fora de cogitação. E não vou dar revista para você, coisa maluca, né? Enfim, ela não gostou muito. Aí a gente tinha que fazer o número 3, se não me engano, da revista. E ela tinha que entregar o material dela e da amiga. E ainda tinha um outro material de uma terceira amiga que era da mesma equipe, que também estava fazendo. Tava chegando na época da entrega da revista, as outras histórias andando, e ela nada, e ela nada, e ela nada, e a menina nada. E aí eu ligava para a menina com quem eu tinha contato e atendia o filho dela, que tinha tipo uns 2, 3 aninhos de idade, para dizer que a mãe não podia atender. Cara, é o cúmulo da falta de noção, você botar um bebê praticamente para atender o telefone para você evitar falar. E aí no final, ela não conseguiu me evitar, porque eu também era muito chata, e ela disse que a cidadã N não ia entregar as histórias. Nenhuma delas ia entregar, que ela pediu para não entregar as histórias. Ah, que bom, vocês avisaram isso na semana de entrega, faltando 3 dias para eu entregar a revista. Ó, nice, né? Claro que eu dei um esporro nela, ela ficou com cara de... mas ela falou, né? A gente falava que ela era obsessora do grupo ali, porque todo mundo obedecia o que ela falava. Então elas tentaram dar o quê? O quê? Você não vai dar a revista, você não vai tirar as pessoas que eu acho que são ruins. Então eu me retiro, porque eu sou boa demais para esta revista. Tá bom, até. E aí ela saiu, aí a gente juntou todo mundo, entramos no processo de desespero total, mas varamos noite. Era uma época que eu ainda varava a noite para fazer trabalho. E
desenterrei uns roteiros em cima da hora lá, uns roteiros doidos, e colocamos as histórias tapa-buraco. Fizemos lá com os desenhistas, não fizemos em 3 dias, atrasamos um pouco, mas fizemos. E entregamos. Nesse dia eu fiz um editorial que ficou um dos meus mais conhecidos editoriais, porque eu fiz muito editorial na vida, que era Eu Crio Rolinhas na Janela, que contava a minha experiência eu realmente criava rolinhas, eu não gosto de criar passarinho em gaiola, então eu botava milho, botava alpiste na minha janela, da janela da casa dos meus pais, né, que era copa, e que dava para o quintal, que tinha árvores e tudo mais, e tinha muita rolinha, as rolinhas vinham ali. E aí era impressionante, todas elas vinham e comiam, mas sempre tinha uma quizumbeira, que chegava, batia nas outras, porque ninguém podia comer, só ela, só que enquanto ela batia nas outras, ela espalhava o alpiste todo. Ninguém comia, nem ela. E aí eu estava usando essa história para referenciar. Eu vou ver se eu encontro esse editorial para colocar aqui em algum lugar na descrição para matar a saudade, né? Mas foi uma lição que eu aprendi naquela época de que tem rolinhas que, por mais que você queira ajudar, essas rolinhas vão atrapalhar todo mundo, né? E a gente seguiu a vida. E eu nunca mais encontrei com essas meninas. Assim, elas até frequentavam os mesmos eventos, mas a gente estava trabalhando, não tinha tempo de ficar conversando com elas, falando. Não sabia nem o que elas estavam fazendo, inclusive não sei até hoje, não sei que fim elas levaram. Mas enfim, adivinha quem estava na palestra? Quem estava falando antes de mim? A Cidadã N. A Cidadã N. E a menina que estava organizando, ela era muito novata. E ela ficava com vergonha, ela ficava falando, olha, tá na hora. Aí ela olhava para a menina, olhava para mim e continuava falando. E continuava respondendo perguntas. Ela foi enrolando. E a gente tinha hora para ir embora, porque a gente tinha feito um bate-volta. A gente ia voltar para as nossas férias, claro, né? Eu não ia ficar ali no Rio, né? Aí eu comecei a falar para a menina, olha só, vai chegar a hora do nosso ônibus, a gente não vai poder mais dar palestra nenhuma. Você precisa mandar essa menina sair do palco. Aí ela, mas eu não sei o que fazer, eu não sei. Aí ela insistiu, aí eu falei, olha só, ou entra você ou entro eu, mas o certo é você é dona do evento, você tem que colocar ordem no evento. E aí a menina enrolou, até que teve uma hora que ela tomou coragem, respirou fundo e eu senti que agora vai. Ela botou o pé no palco e foi andando até a garota. Aí a Cidadã N olhou, viu que ela estava chegando e ia tirar ela dali, tomar o microfone, esse tipo de coisa. E aí pegou o microfone rapidinho e falou, e então a gente vai encerrar por aqui, mas se vocês quiserem continuar falando comigo, eu tenho várias coisas aqui, umas dúvidas que eu vou tirar, eu vou continuar tirando dúvida aqui fora. E aí ela levou todo o público com ela, porque ela saiu imediatamente, porque ela viu que a outra já estava chegando. Aí a outra pegou o microfone, já falou, gente, a gente vai começar agora uma nova palestra, não sei o que lá, com a Ed Van Feel, com o Rick Nobre, com o Marco Aurélio, que era o pessoal que fazia Boquém. Só que aí muita gente saiu, inclusive muita gente desse povo era aluno dela, elas levaram o próprio público, né? O que é uma coisa que até é comum quando um professor faz, que elas tinham curso na época, a gente não tinha curso. E aí ficaram 2 pessoas na plateia que estava cheia. E aí a gente sentou, olhou um pra cara do outro, a gente veio lá de Araruama, deixei gastar meu dia na piscina pra isso, mas tudo bem. Meu trabalho é esse. E aí entraram mais algumas pessoas quando viram que a gente já estava começando, pessoas que estavam no corredor com ela, entraram de novo e a gente ficou ali com meia plateia, né? Não estava cheia como a dela, mas ficou lá um grupo pequeno, mas um grupo que estava lá prestando atenção. E aí tinha uma menina, aí vem a parte da história, da moral da história. Nesse momento eu estava naquela assim de, será que valeu a pena esse esforço de ter vindo aqui para falar para, sei lá, 10 pessoas, 12 pessoas? Porque eu já estava meio que chateada com a falta de lealdade dela, né? A falta de ética dela. Eu achei feio aquilo. Tinha uma menina baixinha, de cabelo enroladinho, e ela estava tão feliz em estar ali, e ela ria de tudo que a gente falava, ela aplaudia, ela estava assim muito viva, né? E aí a gente começou a conversar e tal, e em algum momento ela pediu a palavra, e ela contou o seguinte, ela contou que que a gente salvou a vida dela. E aí a gente ficou assim, mas como assim? Aí ela, não, é porque eu estava num momento na minha vida em que nada dava certo, tudo estava ruim, e eu estava muito deprimida, e eu já estava até pensando em suicídio. E aí, um dia eu comprei a Olha Frente. Neste mundo louco e insano, você precisa de algo para lhe mostrar o caminho da razão. Você precisa de Olha Frente, a revista. Tudo bem, aqui você não vai encontrar o sentido da vida, mas em compensação, tem muito humor, aventura, sacanagem, quadrinhos, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial e muitas outras picaretagens que só esse bando de caras de pau tem a coragem de apresentar. Passe à frente dos outros e exija a sua Olha Frente. Que foi a primeira revista que a gente fez.
e ela leu o Expediente, que a gente sempre brincava com o Expediente. E ela achou que o Expediente, assim, o Expediente tão fora da casinha, porque a gente pervertia, né? Coisas que eram muito sérias, a gente brincava. A revista toda era uma grande piada, muito louca a revista. Hoje ela não faz sentido nenhum, mas ela era muito doida na época. E ela riu, e ela percebeu que rir era bom. E ela começou a ler o resto da revista, ela começou a acompanhar aquele grupo. Tudo que a gente fazia, ela começou a acompanhar. E ela via que tudo que a gente fazia deixava ela melhor. E dava melhores mensagens para ela, e ela começou a rir mais, ela começou a se soltar mais, ela saiu da depressão e eu não sei se ela tomou remédio, não sei o quê, mas enfim, a história que ela contou foi essa, e que aquele clique foi ler o Expediente da Olha Frente e a partir dali acompanhar o nosso trabalho, que fez com que ela adquirisse o hábito da leitura também, e que ela se tornasse uma pessoa mais feliz. Gente, eu nunca esqueci essa história, tanto que 20 anos depois estou aqui contando. Aquela menina salvou a minha vida também, de certa forma, porque naquela época eu ainda não recebia tantas cartinhas, eu não tinha Wicca ainda, foi pré-Wicca, eu fazia umas revistas de anjo, mas era uma coisa meio esporádica, então assim, eu ainda não tinha muito contato com o público. Imaginar que o que a gente escreveu deixou uma pessoa tão feliz a ponto dela afastar ideias suicidas foi uma coisa que me iluminou de tal maneira por dentro que eu nunca quis parar de fazer o que eu estava fazendo. E até hoje, às vezes você está cansado, às vezes não tem o reconhecimento que você gostaria, às vezes as coisas não estão indo muito bem, às vezes o pagamento, né, não é tão bom, mas aí é sempre quando dá aquela vontade assim, puxa vida, será que eu estou fazendo o que eu devia estar fazendo? Surge uma história como essa. E nessas horas, as narigudas, as cidadãs N, as pessoas que não são leais a si mesmas, não são leais a ninguém, não têm ética, essas pessoas não têm a menor relevância, essas pessoas não são importantes, essas pessoas vão seguir o caminho delas, vão tocar a vida e vão ter suas lições a aprender. Mas as pessoas como essa menina que chegam para você e dizem, nossa, obrigada por escrever o que vocês escreveram, aquilo ali fez toda a diferença para mim. E faz até hoje, porque outras pessoas vieram e falaram, muita gente tiveram essa experiência com o Lô das Fadas, com Wicca, com outros livros, né? E é isso que nos move, não só a mim, tá? Mas ao Renato, que também escreve, ao Rick, que faz parte da editora, né? Aqueles que continuaram nesse trabalho editorial, eu acho que é isso que nos move, é saber que o que a gente escreve está fazendo uma mudança positiva, está inspirando alguém. Até hoje a Alcaté está aí inspirando, fazendo o povo chorar pelo Felipe, mas torcer por ele para que ele prove o seu valor. Tá bom? Então, essa foi uma das muitas das tretas que a gente já vivenciou e você agora está sabendo, acho que eu nunca contei essa história. Então é isso, muito obrigada por assistir, se você gostou, é só curtir, compartilhar, se inscrever, tocar na sinetinha, fazer aquelas coisas todas, tá bom? Um super beijo, até a próxima.